Oi, é o André e a gente está aqui para mais um Papo Empreendedor. E hoje a gente vai usar esse espaço para um case de empreendedorismo. Mas antes de falar do case, eu quero chamar a atenção de vocês para vocês perceberem a quantidade de vezes que eu vou falar a palavra sempre. E daí vocês vão entender no desenrolar da história por que isso, tá? Muito bem. Bom, a cidade onde eu moro é uma cidade que tem muitas opções gastronômicas, tem muitos restaurantes. Para todo tipo de gosto, para todo tipo de bolso, para toda ocasião, sabe? Só que existe um restaurante específico que sempre, por anos a fio, me chamou a atenção e continua me chamando a atenção cada vez mais. Por quê? Porque por muitos motivos, e eu vou elencar muitos deles aqui para a gente conseguir fechar um contexto, tá? Toda vez que você passa na frente, esse restaurante está sempre cheio. É impressionante, tá? De repente, outros restaurantes que você no caminho passou estão vazios, as moscas, e esse está sempre cheio. O preço é um preço médio para alto e sempre foi assim uma característica desse restaurante. Os pratos são exageradamente bem servidos. Sabe aquele prato que quando você vê o preço no cardápio, você fala, nossa, é muito dinheiro. Mas daí você pede. E quando você pede, você fica abismado pelo tamanho da travessa e pela fartura que vem nele de comida, sabe? E daí você come, você repete, muitas pessoas na mesa comem, repetem. Olha, e às vezes dá até para embrulhar e a gente conseguir comer no dia seguinte, sabe? É um negócio super interessante esse. Os ingredientes são ingredientes de qualidade. Como é que eu sei isso? Eu vi as embalagens? Não vi as embalagens, mas dá pra gente saber. Por exemplo, o catupiry lá é catupiry de verdade, gente. Não é aquele queijo tipo catupiry que mais parece uma maisena. Você sabe, você já deve ter experimentado. Lá é catupiry mesmo. E tudo lá é assim, sabe? O atendimento lá é um atendimento bom pra caramba, sabe? Aquele atendimento, mas sem frescura, sabe? Mas os garçons são simpáticos, os garçons são profissionais, a equipe dá pra ver que existe ali uma função, cada um sabe a sua função, dá pra ver também que existe um sincronismo, dá para ver que existe ali um plano de atendimento, não é uma coisa aleatória. E são muitas mesas, tem alguns salões, né? E como eu falei, ele vive sempre cheio. Então, a equipe de garçons é uma equipe muito grande. Eu fico muitas vezes impressionado com o número, sabe? Mas é normal para um restaurante que está acostumado num ritmo alto, né? Com qualidade. Ninguém fica esperando, todo mundo vai lá e a coisa acontece, sabe? Super legal isso. E sempre foi assim uma característica desse restaurante. Bom, o ambiente é um ambiente bonito, um ambiente agradável, mas sem frescura. E também sempre foi assim. É uma característica desse restaurante. Agora, uma das coisas, dentre todas essas que para mim são inspiradoras, uma que me chama muito a atenção é que os donos sempre estão lá. O seu Antônio, tá? E o filho dele, o Oscar. Os dois sempre estão lá. Você pode ir lá às 8 horas da noite, você pode ir lá meia-noite. Como você pode ir lá no, sei lá, nos 11h30, meio-dia, 1 hora da tarde, do domingo, o seu Antônio tá lá. O Oscar tá lá. Quando não estão os dois, que é muito comum os dois estarem, um deles pelo menos está. Sempre foi assim. Desde que eu frequento esse restaurante, eu sempre vi isso lá. É impressionante. Dizem, inclusive, que o umbigo do dono é que faz a empresa funcionar, a empresa prosperar, não é isso? Bom, se isso realmente é uma verdade absoluta ou não, o fato da vida é que, nesse caso, isso parece ser verdadeiro. Ó,
respeito, entender o papel do cliente, entender que o cliente, a importância do cliente na engenharia do negócio, e cuidar dessa experiência com cada cliente é uma coisa também que sempre aconteceu lá. Eu vou até contar para vocês uma coisa, um fato que aconteceu comigo e com a minha esposa. Nós saímos de um compromisso 11h30 da noite e com fome resolvemos passar por um restaurante que a gente ainda não tinha experimentado. E era novo esse restaurante, mas não tão novo, sabe? Já tinha, sei lá, 1 ano ali, mas a gente não tinha ido ainda. Então, eu parei o carro, saí do carro e abri a porta do restaurante. Quando eu abri a porta do restaurante, eu percebi lá um movimento de um garçom, de um dos garçons, que ele veio assim, andando, né? E olhou pra mim assim e falou assim, ele tava com um semblante preocupado, sabe? E olhou pra mim e falou assim, pois não? E ficou esperando eu responder. Ora, eu olhei pra ele e falei assim, nós gostaríamos de jantar. Tá fechado? Né? Daí ele falou, não está fechado, senhor, mas a hora, olhou pro relógio, sabe? Falou assim, talvez a cozinha, talvez não dê tempo do senhor jantar. Daí eu e minha esposa entendemos o recado. Daí eu falei, não, senhor, eu não quero atrapalhar o senhor, né? Olhei para ela olhou para mim e a gente virou e pegamos o caminho do carro novamente. Entramos no carro e para onde nós fomos? Pro Van Gogh, porque esse restaurante do qual eu falei de todas essas características é o restaurante Van Gogh na cidade de Santos. Enfim, chegamos no Van Gogh 10 para meia-noite e parei o carro na frente e entrei. E os garçons logo vieram com um sorriso no rosto, dizendo, pois não, que bacana, olha onde os senhores querem sentar. E nos acomodamos, pedimos a bebida, demoramos um pouco para pedir a comida, comemos com calma, sem pressa, nos divertimos e talvez tenhamos saído de lá mais de 1h da manhã. E o restaurante, quando nós chegamos, tinham várias mesas ocupadas e quando nós saímos ainda continuava com várias mesas ocupadas e ainda chegando algumas pessoas às vezes, eu já percebi isso. E os garçons sempre com um sorriso no rosto. O respeito que eu disse para vocês é um respeito tão grande que o seu Antônio e o Oscar conseguiram passar para a equipe, para os atendentes, para os garçons e para toda a equipe que eles perceberam, né, que o cliente de fato é a cereja do bolo. O cliente é o óleo, a graxa que faz a lubrificação das engrenagens. Sem o cliente, o motor para. Ninguém recebe. O garçom não tem salário. O pizzaiolo não tem salário. O gourmet não tem salário. Ninguém tem salário. O sommelier não tem salário. E, de alguma maneira, o seu Antônio conseguiu passar isso para toda a equipe e toda a equipe traduz isso na conduta. Olha, eu bato palma para empresários que têm essa capacidade, tá? Bato palma. É muito gostoso frequentar empresas de todo segmento, não precisa ser restaurante não, tá? É muito gostoso frequentar empresas que têm essa aura, essa natureza. Aquele primeiro restaurante é que ele era bonito, sabe? Arrumado, a fachada dele, mas eu percebi que ele tinha banners com pratos de comida, inclusive banners muito bem feitos. Eu trabalho com design e dá para reconhecer quando o serviço é bem feito. E o serviço foi muito bem feito. A parte visual foi maravilhosamente bem feita lá. Mas o fato da vida é que esses banners tinham preço. Então, prato tal com preço tal, prato tal com preço tal. Toda vez que você precisa externar o teu preço no teu place, no teu ponto de venda, e eu não estou dizendo isso no menu, tá? Eu não estou dizendo isso, estou dizendo fora, na fachada, tá? Você usa
isso como isca para atrair pessoas, você tem que parar para pensar se você não está sutilmente entrando na guerra de preços. É aquela guerra que faz todo mundo ir pro buraco, sabe? Tanto faz todo mundo ir pro buraco que esse restaurante não existe mais, o prédio está para alugar. Olha que interessante isso, continua montadinha a fachada, sabe? Mas o prédio está para alugar, tem uma placa de aluga-se lá. Enfim, para que eu estou trazendo tudo isso para você que é empreendedor, que é empresário? É exatamente para você ter a chance, mais uma vez, de refletir sobre o seu negócio. Porque o número de sempre que eu falei, sabe o que denota? Denota uma convicção, uma firmeza de propósitos do restaurante Van Gogh. Lá, eles se posicionam de uma certa maneira, com convicção, tem um jeito de atender que é sempre este jeito, tem uma característica para comprar os alimentos para montar os pratos, uma característica para montar esses pratos, são grandes, os alimentos são de qualidade, os ingredientes são de qualidade, isso tudo denota um DNA deles. Tá? Os pratos são exageradamente bem servidos, o preço é um preço médio-alto, sempre foi assim, eles não têm medo de falar que é assim, não ficam com vergonha, com medo do que você vai pensar, sabe? Eles se posicionam assim e a prova social assina embaixo, quer dizer, a quantidade de gente que tem frequentando o restaurante assina embaixo, né? O atendimento é bom, o ambiente é bonito, os donos sempre estão lá, eles sempre respeitam. Então, vocês percebem que é um conjunto de fatores que determinam, tá certo? O posicionamento. E esse conjunto de fatores mostram para mim, e para quem sabe ver, uma firmeza de propósito. Se você foi lá 5 anos atrás e volta hoje, você percebe que não mudou essa convicção. O propósito é o mesmo. Eles evoluíram, mas o propósito é o mesmo, você entende? Bom, essa firmeza de propósitos, ela gera uma experiência interessante. E dessa experiência, o que acontece? Criam-se vínculos e desses vínculos surge a confiança. O vídeo de ontem eu falei sobre isso, tá? Então, é super importante que você, como empresário, como empreendedor, tenha um olhar eterno sobre, afinal de contas, qual é o propósito da minha empresa? Qual é o propósito da minha marca? Será que realmente eu estou conseguindo ser fiel ao propósito da minha marca? Ou eu estou, de repente, sendo suscetível às notícias de crise, às notícias disso, às notícias daquilo, e acabo acreditando que eu tenho que abaixar meu preço para vender? Bem, aí é com você. Um abraço!